Senhor Jesus Cristo, bondoso Deus, obrigado, Senhor Jesus. O Senhor nos permite, Senhor, abrir Tua palavra, Senhor, ler ela. Pedimos que agora o Senhor possa nos dar a interpretação dela em nossos corações, nos dar o verdadeiro ensino, Senhor, que vem de Ti, através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Pai, colocar no nosso coração e que a partir de hoje, Senhor, que a gente possa viver um pouquinho mais perto dessa Escritura, Senhor, que o Senhor nos deu, Pai. Porque toda a Escritura, Senhor, ela é apta, Senhor, para ensinar, ela é divinamente inspirada e nós esperamos em Ti, Jesus. Tome cada um de nós nas Tuas mãos, tome, Senhor, o que vamos falar aqui em Teu controle. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Certo, Pai. A passagem de hoje é em Tiago, capítulo 5, versículo 1 até o 6. Tiago 5, 1 ao 6. Quem achar e quiser ler, eu agradeceria. Deixa eu ver. Se quiser, dê para nós. Tiago, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 6. Quantos vai? Não, eu achei que era o Dudu. O Dudu, o Dudu tinha achado. Tá. Sim. Sim. Agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. Quer que eu continue? Pode, por favor, então. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e como fogo comerá o corpo de vocês. Nesses últimos tempos vocês têm amontoado riquezas, e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, e estão gordos como gado, pronto para o matador. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Amém. E ora mais uma vez, Senhor Jesus Cristo, nós lemos a Tua palavra, Jesus. Amém. Pedimos que agora o Senhor coloque ela no nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. O título dessa passagem é Advertência aos ricos opressores. Ela parece uma passagem um pouco distante assim, do momento que nós vivemos como jovens. Parece que é para uma vida adulta, que não tem muita aplicação na nossa vida de jovem. Mas nós sabemos que toda a Escritura ela tem algum ensinamento para nós e nós podemos usufruir disso. Antes de a gente começar, desde o primeiro versículo, vamos só pegar um contexto de qual que é o momento que Tiago está falando isso. Porque a gente deve lembrar que a carta de Tiago ela foi uma carta só, não teve divisões de capítulos. Então vale a pena a gente relembrar um pouquinho do nosso último estudo que o Gui que fez, que essa passagem é uma continuação, então, da advertência de Tiago contra os pretensiosos. Anteriormente, ele condenou a arrogância de quem crê dominar o futuro. Então, naquele momento, ele viu aquelas pessoas que estavam querendo controlar o futuro, achando que tinha algum poder sobre ele, que diziam, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e quando, na verdade, elas deveriam dizer, se Deus quiser. E chamou essas pessoas, então, de pretensiosas. Agora, ele condena a arrogância dos ricos, que mesmo advertidos por Jesus, eles têm a ousadia de buscar os tesouros terrenos ao invés dos celestiais. Então, vamos pensar. Jesus diz o que eles têm que fazer em relação ao dinheiro, diz as consequências de colocar o coração no dinheiro, de fazer o dinheiro seu Deus.
e eles então escolhem um outro caminho. Isso é uma arrogância, do mesmo modo, isso é uma pretensão da nossa parte, uma pretensão do rico fazer isso. Achar que ele sabe mais do que Deus. Ele também encerra o capítulo anterior, Tiago 4,17, afirmando que quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Então, Tiago estava mandando uma carta para o povo da igreja, para os ricos da igreja. E todos eles sabiam o que eles deviam fazer. Eles sabiam o risco do dinheiro ou de colocar o coração no dinheiro. Assim como hoje nós sabemos. E eles rejeitaram a palavra de Jesus, que disse em Lucas, capítulo 12, versículo 33 e 34. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então eles sabiam dessas palavras de Jesus. E eles escolheram ignorar. No versículo 1, então Tiago já começa, no versículo 1, 2 e o 3, Tiago dá o final da vida do rico. A consequência dos caminhos do rico. A consequência da sua arrogância. No versículo 4, 5 e 6, então ele diz como que o rico age durante a vida dele. Como que é o caminho até chegar no final. No versículo 1 diz: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentam-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Os ricos opressores vivem sem privações. Mas Tiago contrasta essa aparente prosperidade com a miséria que os aguarda. Aqui na Terra, então, eles vivem, nada faz falta. Mas ele diz, no final vocês vão estar numa situação miserável. Um final tão miserável que se torna motivo de lamentação. Versículo 2. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. Um pedacinho do 3. O ouro e a prata de vocês enferrujaram. Então, Jesus os advertiu. Ele disse que isso aconteceria. Eles rejeitaram. Mas no fim, as palavras de Jesus se cumpriram e se cumprem precisamente. No final do caminho deles, o que eles encontraram foi a ferrugem, foi a traça, foi toda a vaidade que eles tinham, onde eles tinham depositado o coração deles, onde eles tinham depositado o tesouro deles, tudo tinha sido corroído. Como consequência da desobediência, esses ricos adquiriram bolsas que se rompem, tesouros que se esvaíram, que os ladrões roubaram e que as traças corroem. Exatamente como Jesus disse. Eles sabiam o final, foram seduzidos por essa tentação e foi exatamente o que aconteceu, ao invés de depositar um tesouro nos céus. Continuação do versículo 3. E a ferrugem deles testemunhará contra vocês. Então essa ferrugem, quando a gente pode olhar para essa ferrugem, mas a gente pode olhar para os monumentos que existem na Terra, a gente pode olhar para os monumentos históricos e ver que um dia eram grandes fortalezas muito bonitas e hoje estão exterminadas, tem apenas ruínas. A gente pode ver casas que um dia foram belas, hoje são casas históricas, casas... A maioria, na verdade, nem existe mais. É a mesma coisa. É como a ferrugem no tesouro. E essa ferrugem, ela testemunha que a palavra de Deus sempre se cumpre. Tanto para a bênção quanto para o juízo. Então, muitas vezes, nós temos uma tendência, os homens têm uma tendência de achar que as palavras de Deus elas se cumprem para as bênçãos, se cumprem para as curas, se cumprem para o Espírito Santo, mas elas se cumprem também para o juízo.
onde Jesus disse que todas as coisas passariam, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso testemunha isso. Porque as coisas que nós vemos, elas se passam. As únicas coisas que não se passam é a palavra de Deus. Então essa ferrugem é uma testemunha que a palavra de Deus sempre se cumpre. Também é uma testemunha da vaidade dos tesouros terrenos e a insensatez de pôr o coração neles. Então, se eu estou vivendo aqui agora, eu sei que colocar o meu coração no tesouro desta terra, vamos pensar, pode ser dinheiro, pode ser fama, pode ser conhecimento, pode ser qualquer outra coisa aqui dessa terra. Se nós sabemos que essas coisas vão passar e vai ficar apenas a ferrugem, vai ficar apenas um monumento histórico, digamos assim, é uma insensatez colocar o nosso tesouro ali. É uma insensatez. Então, essa ferrugem testemunha que isso acontece também. Desta arrogância, desta vaidade. O final do versículo 3. E como o fogo lhes devorará a carne. Não, ainda não é o final do versículo 3. O mesmo tesouro que trouxe prazer aqui, nessa terra, conquistado ao preço de rejeitar as palavras de Jesus, esse mesmo tesouro, ele vai ser um motivo de aflição de espírito. Aflição de espírito, preocupação. Eu tenho dinheiro, mas eu posso perder a qualquer momento. Eu tenho que continuar ganhando, continuar investindo nisso. Nem que isso passar a perna em alguém. Eu tenho que continuar fazendo a manutenção da minha imagem, da minha fama, da minha aparência. Eu não posso envelhecer. Eu não posso ficar para trás. Aflição de espírito, ansiedade. E condenação da alma. No final, como o Tiago mostra aqui, o final desse caminho é a morte da alma. O final desse caminho não é bom, é ruim. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Se nós observarmos aqui, esses bens materiais que eles acumularam aqui, foi só o que eles acumularam. Apenas os bens materiais. Eles não acumularam nada no céu. Então o Tiago está dizendo aqui, vocês têm... Esse aqui é o final de vocês. Vocês acumularam esses bens, esse aqui é o resultado que vocês vão ter. Então não tem escapatória. Não tem como burlar, não tem como desviar da palavra de Deus. Não tem como a gente fazer um outro caminho e obter o céu, obter as coisas boas. Se a gente tomar o caminho que leva a esta ferrugem, que leva a onde as traças corroem, onde a bolsa é furada, o final vai ser esse. Agora, se nós tomarmos o caminho que nós depositamos os tesouros no céu, o final vai ser diferente. Versículo 4. Vejam os salários dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi rejeitados com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, em Deuteronômio 24, 14 e 15, diz o seguinte: não se aproveitem do trabalhador pobre e necessitado, seja um irmão israelita, seja um estrangeiro que viva em uma das suas cidades, paguem-lhe o salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Caso contrário, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado do pecado. Então, mais uma vez, esses ricos sabiam dessa escritura. Eles sabiam que eles poderiam recorrer a Deus. Eles sabiam que aqueles trabalhadores precisavam disso. E eles negaram a palavra de Deus. A sede, a fome das coisas do mundo foi maior do que a prudência de seguir os caminhos de Deus. Para o patrão, o salário do trabalhador não era tão significante assim. Ele era insignificante. Mas era vital para o trabalhador. Ainda assim, movido por ganância, o rico faz de tudo para aumentar o seu próprio tesouro. Então a ganância, ela seduz. Ela cega os olhos.
A ganância cega o coração a ponto de não temer o duro juízo de Deus. Eles tinham acesso a Deus para orar para Deus e expor as suas necessidades, e Deus iria castigar eles, mas eles não temiam mais, porque eles estavam cegados pela ganância. Em troca de alguns benefícios temporários, alguns benefícios só nesta vida. Versículo 5. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Tiago denuncia o egoísmo dos ricos, que concentram todos os recursos em seus próprios prazeres, enquanto negligenciam seus deveres. Todos nós, rico ou não, nós temos deveres. Nós podemos olhar na Bíblia inteira. Ela é recheada de mandamento e de expressões incentivando a dar ao outro. A quem tem pouco também tem que dar para o outro. Agora, quanto mais o rico. Então, esses ricos, eles negligenciaram seus deveres. Eles apenas acumularam para si, apenas viveram desfrutando prazeres, fartaram-se de comida em dia de abate e viveram luxuosamente. E não se preocuparam em ajudar os outros. Então, se os mais humildes têm que repartir, quanto mais os ricos. Então, existe uma responsabilidade também em ter dinheiro. Existe uma responsabilidade em ter um dom. Não basta apenas ter o dom, porque dom é um presente. Assim como dinheiro. Deus permite ter dinheiro. Não está aqui, mas eu me lembro de uma passagem de Davi. Que Davi, ele deixa alguns soldados que estavam muito cansados para a batalha e vai com o restante até o seu destino. Chega no destino, ele derrota o inimigo, ele pega as ovelhas, pega o gado, pega os tesouros de lá e volta. E alguns deles falaram para Davi, não, mas nós não vamos repartir com esses aí que ficaram descansando, porque eles não tiveram participação. E Davi diz, mas foi Deus que nos deu. Foi Deus que nos permitiu ganhar do inimigo. Nós vamos repartir tudo com eles. Isso virou um estatuto em Israel. Então, o que nós temos é Deus que nos permite ter. Nós temos pouco, nós temos muito, é Deus que nos permite ter. E esse dinheiro que está na nossa conta bancária, esse dom que está na nossa mão, é de Deus. E nós precisamos repartir, porque não é nosso. A Bíblia declara em muitas passagens as responsabilidades daqueles que receberam algo em compartilhar com o próximo, quanto mais os ricos. Foi o mesmo que falamos. Em Lucas 12, 48, é o mesmo capítulo que nós lemos anteriormente. Diz assim no final do versículo 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Dinheiro, dom, Espírito Santo, conhecimento da palavra. Tudo isso se aplica. Tudo são riquezas, tudo são presentes. Versículo 6. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele lhe ofereça resistência. Tiago novamente expõe como o dinheiro endurece o coração e apaga o temor de Deus quando nos rendemos à sua sedução, quando colocamos o nosso coração ali. Além disso, eles não confiam suas riquezas a Deus. Eles não confiam. Pensa assim, eu sou rico, tenho muito dinheiro na minha conta, eu posso fazer a viagem que eu quiser, posso comer a comida que eu quiser, posso comprar a casa que eu quiser, posso comprar o carro que eu quiser. Se a pessoa não tem dinheiro, ela vai diante de Deus e pede, Senhor, me dá um carro, me dá uma casa. Mas o rico ele não precisa, ele pode comprar sem consultar Deus. Isso é errado. Ainda assim é de Deus, ainda Deus é acima de nós, ele ainda sabe o melhor caminho para nós. Então é uma arrogância da minha parte, eu usar o dinheiro mesmo que esteja no meu poder, como eu quiser. Usar o dom como eu quiser. Eu ainda preciso confiar em Deus. Pedir que Ele me dê a direção. Devo vir para cá, devo ir para lá, devo escolher esse terreno aqui, devo escolher aquele outro, devo escolher isso, devo escolher aquele outro. Eu estou falando em coisas materiais, parece distante,
Mas nós somos, como somos jovens, nós estamos entrando nesta fase da vida. Nós estamos entrando em coisas que nós vamos pedir para Deus, coisas de bens materiais. E nós precisamos saber aonde que isso fica na nossa vida. Saber equilibrar isso, colocando Deus em primeiro lugar. Então, quando chegar o dia que essas decisões chegarem em nossa vida, nós precisamos lembrar do que Tiago diz aqui, do que a palavra diz, e colocar Deus em primeiro lugar. É distante, mas logo chega. Logo chega. Então, diz, além disso, não confiaram suas riquezas a Deus, mas sem temor, agem por conta própria, fazendo o que querem sem consultar a Deus. E praticam qualquer ato cruel para multiplicar ou preservar suas riquezas. Como eu disse antes, eles têm, mas também têm o temor de perder. Eu tenho fama. Vamos usar outro linguajar. Tenho seguidores nas redes sociais. O que eu posso fazer para não perder, para continuar bem quisto, bem com uma fama? O que eu tenho que fazer? Então, existe esse temor também. E para não perder isso, eles fazem o que for necessário. Passar o trabalhador para trás, não pagar o salário dele no dia correto, trapacear, qualquer área da vida. Estou falando bastante de questões materiais, porque apesar de que isso pode ser aplicado em outras áreas, Tiago está falando aqui muito sobre o dinheiro mesmo. Tem o seu lugar também. Então, acabamos todos os versículos. Mas no final das contas, ser rico é pecado? É pecado ter dinheiro? Será que por ter dinheiro automaticamente a gente vai para o inferno? Não necessariamente. Pode ser que alguém com dinheiro vá para o céu, alguém com dinheiro vá para o inferno. Digamos assim, o inferno e céu é uma consequência da vida aqui. É uma consequência de como nós vivemos para Deus. Pode ser que um pobre pode ir para o céu, pobre pode ser reprovado, pode ser que tenha mais ou menos, não necessariamente. O problema é quando fazemos do dinheiro o nosso Deus, quando nós idolatramos ele, quando colocamos ele em primeiro lugar na nossa vida, e não Deus. Em Efésios 5, versículo 5 diz: porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idolatria. Ganância é idolatria. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então a idolatria, ou melhor dizendo, a ganância, esse amor ao dinheiro, é idolatria. Então é necessário tomar uma decisão enquanto a gente vive aqui. E Mateus 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Mamon é a figura que representa esta ganância. Então, ou Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, está em primeiro lugar, ou o dinheiro, ou as riquezas deste mundo, que podem ser várias, estão em primeiro lugar. Não dá para servir os dois. Não dá para eu viver no melhor dos dois mundos. Estamos vivendo de uma maneira ou de outra. É possível ter dinheiro e agradar a Deus, sim. É possível. Se Deus é o primeiro em nossas vidas e se Cristo nos fortalece. Você pode ter qualquer coisa. Se Jesus Cristo é o primeiro em nossa vida, Ele vai nos dar a direção, Ele vai temperar os sentimentos, Ele vai colocar os sentimentos nos lugares. Você vai ter as coisas, teremos as coisas, e Jesus Cristo ainda será o nosso Deus em primeiro lugar na nossa vida. Filipenses 4, do 11 ao 13 diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade.
Paulo sabia ser rico, ele sabia ser pobre, ele sabia ter a conta cheia ou não ter. Ele sabia, vamos dizer assim, ter uma profissão que ele ostentaria aquela profissão ou ter uma profissão bem humilde, pouco rejeitada. Ele sabia todas as coisas, ele sabia ter boas notas na escola, ele sabia não ter o sentimento, digamos assim. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se Cristo está nos fortalecendo, nós podemos ser ricos financeiramente, mas nós podemos também ser pobres e viver uma vida contente com Deus, um contentamento morando na beira do rio ou morando na beira do Rio de Janeiro, qualquer lugar. É algo que precisa vir de Deus, esse contentamento. As coisas dessa terra, que podemos dizer assim, que vão passar, que são vaidades, que nós estamos vestindo hoje, que nós temos uma sala aqui, que nós temos uma igreja, que é material, essas coisas vão passar. Todas essas coisas vão passar. São vaidades, então. Elas têm o seu lugar. A gente não pode desprezar assim como, não, mas agora então eu não vou ter mais dinheiro nenhum. Agora então eu não vou comprar mais roupa, agora eu não vou procurar um carro. Agora não, as coisas têm o seu lugar. Contanto que Jesus Cristo seja o primeiro em nossa vida e o nosso coração esteja nele. Em Efésios 4:28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, o dinheiro, o ter algo nas mãos para repartir, ele pode ser gloriado se Deus estiver em primeiro na nossa vida. Se aquele sentimento de poder ajudar com genuinidade estiver dentro de nós. Então, Deus pode usar esse dinheiro. Deus pode usar esse dom. Num sentido mais amplo, agora, falamos até aqui muito sobre o dinheiro, mas num sentido mais amplo, o nosso tesouro está no que amamos e onde colocamos o nosso coração. O que está em primeiro lugar na nossa vida? O que é aquilo que nós nos identificamos, que nós não podemos viver sem? Isso é o nosso tesouro. Porque onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro também. Se nós amamos algo, é ali onde o nosso tesouro está sendo depositado. Se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, é nos céus que o nosso tesouro está sendo depositado. Se nós amamos a nossa aparência física, é aqui nessa terra que o tesouro está sendo depositado. O dinheiro é aqui. Qualquer outra coisa, em primeiro lugar, o depósito está sendo feito aqui. Ou lá, no céu. Onde está o nosso coração hoje? Quem é o primeiro em nossa vida? Para encerrar agora, conclusão. Como disse Tiago, não se deixe enganar. Ele não disse nessa passagem, mas ele disse pelo menos umas 2 vezes no livro. Às vezes a verdade está na nossa frente e a gente se engana porque a gente escolhe um outro caminho. Como esses ricos que sabiam a verdade e não praticaram. Então a gente não pode se deixar enganar. Não devemos subestimar o poder da tentação do dinheiro. Porque é uma tentação forte. Deus não iria deixar escrito que ele está competindo diretamente com Mamon, que é o Deus do dinheiro, se isso não fosse poderoso. Então, hoje a gente vive numa realidade que a maioria de nós vive com os pais têm os maiores custos, mas um dia vai passar essa tentação na nossa frente, de abraçar e colocar o nosso coração nisso com tudo, na nossa profissão, no nosso dinheiro, e fazer disso o nosso Deus. Vai passar essa tentação, nós não precisamos cair nela. E nós não devemos achar que isso vai ser uma coisa fácil. Nós precisamos de Jesus para vencer. Porque Jesus ele também foi tentado no deserto, com essa mesma tentação. O diabo ofereceu todo o dinheiro do mundo, todos os reinos para ele, contanto que ele adorasse a ele. Ele venceu. Nós sozinhos não vencemos. Nós precisamos que ele esteja dentro de nós, para que a gente vença isso. Não devemos ter nada a não ser Jesus como o primeiro em nosso coração. Nada mais. Sejamos ricos ou não. Primeiro precisamos ter Jesus para que em qualquer situação agrademos a Deus.
queremos agradar e ser aprovado no final do caminho, sendo rico ou sendo pobre, precisamos de Jesus dentro de nós. Não tem essa alternativa de, não, mas deixa eu seguir aqui, vou seguir esse meu caminho, vou ficar bem rico, e depois que eu estiver bem rico, daí eu vou tirar um bom tempo para servir a Deus aqui, e daí eu vou viver os dois mundos, né? Porque eu vivi desse jeito aqui, conquistei a minha vida dessa maneira e ao mesmo tempo eu vou conseguir a salvação no final. Não tem como. Precisamos de Jesus hoje e seguir todo esse caminho, fazendo as coisas que são necessárias, estudando, indo para a escola, estudando para a prova. Essas coisas que se parecem vaidades, nós precisamos fazer. Façamos ela, mas com Jesus no nosso coração. Por último, devemos nos lembrar que a palavra de Deus sempre se cumpre, tanto para as bênçãos quanto para os juízos. E não há benefícios em minimizar o efeito dos juízos de Deus. Ah, mas Deus não é tão mau assim, Ele não vai me mandar para o inferno se eu fizer tal coisa. Não tem benefício nenhum. Esses ricos que Tiago fala aqui, eles fizeram isso. Eles minimizaram a palavra de Deus, os efeitos. E não tem benefício. É necessário encarar a palavra de Deus como ela é. E nisso a gente acaba o estudo. Muito bom. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Jesus Cristo, bondoso Pai, Amém, Senhor. Senhor, o Senhor tem falado com a gente através da sua Escritura, Pai, através da sua palavra, através do Espírito Santo, Jesus. E nós queremos aprender de Ti, Pai. Nós não queremos ser reprovados no final, não porque temos medo do destino, mas porque nós queremos Te alegrar. Oh, Deus. Nós queremos colocar um sorriso no Seu rosto, Pai, com a nossa vida. Nós queremos que a nossa vida seja em louvor a Ti, que seja como um aroma suave. Por isso que nós não queremos ser reprovados no final. Para isso, Jesus, nós precisamos que a Sua palavra entre dentro de nós, que ela produza fruto. E aquilo que o Senhor quis dizer nessa passagem, Jesus, se algo foi dito de maneira errada, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor me perdoe, Pai. Que o Senhor possa trazer a real revelação dentro dos nossos corações. Porque nós queremos ser melhores e melhores em Ti. Que o Senhor seja o primeiro em nossa vida. Te agradecemos pelo tempo que passamos aqui, nesse estudo, e pedimos que o Senhor continue trabalhando dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.